Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Isso é Direito. Hoje vamos falar sobre um assunto importante, que é o auxílio emergencial. Auxílio este que é no valor de R$ 600 e que foi instituído através da Lei 19.982 de 2020, lei esta que foi regulamentada através do Decreto 10.316 de 2020. E o que é importante a gente saber desses institutos que instituíram o auxílio emergencial? É importante a gente saber os requisitos que essa lei trouxe para fazer jus ao auxílio emergencial. E o primeiro requisito é ser maior de 18 anos. Se você é maior de 18 anos, você pode requerer esse auxílio emergencial, contanto que cumpra os demais requisitos. O segundo requisito é não ter emprego formal ativo. E você pode se perguntar, Léo, o que é emprego formal ativo? Emprego formal ativo é aquele empregado com carteira assinada, certo? Regido pela CLT. E outra coisa, em relação a esse segundo requisito, que é não ter emprego formal ativo, estão excluídos os que são regidos pela CLT e os agentes públicos ou a eles equiparados, tá certo? O terceiro requisito é não estar recebendo nenhum benefício previdenciário, seja assistencial ou seguro-desemprego ou transferência federal, com exceção do Bolsa Família. Ou seja, se você recebe Bolsa Família, você não está impedido de receber também o auxílio emergencial. Mas, nos casos em que o auxílio emergencial for mais vantajoso, vai substituir o Bolsa Família. Mas essa substituição não é permanente. Ela é temporária até durar esse período de calamidade aí, que é de no mínimo 3 meses do auxílio emergencial, certo? O quarto requisito, que eu reputo mais importante, é em relação à renda. O inciso 4 fala o seguinte, que para fazer jus, tem que cumprir o requisito que a renda mensal seja inferior a meio salário mínimo ou que a renda per capita mensal total não seja superior a 3 salários mínimos, que em média dá R$ 3.135, certo? Esse requisito é o mais importante, na minha opinião. O quinto requisito é em relação a se você recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, você também não faz jus ao auxílio emergencial, certo? Então, seja, inciso 4, renda, inciso 5, rendimentos tributáveis superiores a esse valor. O quinto requisito, esse exclusivamente, ele é alternativo. A categoria de trabalhadores essa categoria de trabalhadores que faz jus ao auxílio emergencial tem que exercer atividade na condição de microempreendedor individual, que é o MEI, certo? Ou contribuir para a Previdência Social na condição de contribuinte individual ou contribuinte facultativo, ou ser trabalhador informal, seja ele empregado, autônomo, desempregado ou o trabalhador intermitente, certo? E essa categoria, pessoal, da linha C, ela tem uma peculiaridade que é em relação ao trabalhador intermitente, certo? Que é o que a gente vai falar agora. O trabalhador intermitente, o conceito dele, e você pode estar se perguntando, mas o que é esse trabalhador intermitente? O trabalhador intermitente ou o trabalho intermitente, ele está conceituado lá no artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT, no parágrafo 3º, que fala o seguinte: trabalho intermitente é aquela prestação de serviços com subordinação, mas que não é contínuo. Ou seja, ele é exercido em dias, meses, horas. Ele não tem a continuidade que tem o trabalhador formal, certo? E outro ponto importante em relação ao trabalhador intermitente é o seguinte: o decreto 10.316 de 2020, que regulamentou a lei do auxílio emergencial, trouxe o seguinte, que o trabalhador intermitente ativo, com contrato formalizado até 1º de abril de 2020, que é a data de promulgação da medida provisória 936 de 2020, essa categoria não faz jus ao auxílio emergencial.
Ao que essa categoria faz jus é o benefício emergencial dessa medida provisória 936. Medida esta que fala sobre redução da carga horária e redução do salário, certo? Lá do direito trabalhista. Essa é a medida provisória que vai abarcar o trabalhador intermitente ativo. Já o trabalhador intermitente inativo, esse tem outra peculiaridade, que é a necessidade ou obrigatoriedade de estar inscrito até 20 de março de 2020 para requerer o auxílio emergencial. Eu falo trabalhador intermitente porque é o que a gente está tratando, mas as categorias de trabalhadores informais devem estar inscritos até 20 de março de 2020 para requerer o auxílio emergencial. E caso essa categoria de trabalhador informal não esteja inscrita no CadÚnico, eles vão se autodeclarar que cumprem o requisito 4, que é da renda per capita ou renda per capita mensal total. Por quê? Porque quando o governo ele vai oferecer esse tipo de auxílio, ele utiliza o CadÚnico como um instrumento, uma base de dados para identificar as famílias de baixa renda. Então, se você é trabalhador informal que não é cadastrado no CadÚnico e o governo não sabe essa informação, você, quando for requerer o auxílio emergencial, vai autodeclarar que cumpre esse requisito da renda, que a sua renda mensal é inferior a meio salário mínimo e que a renda mensal total não é superior a 3 salários mínimos, certo? Então essa é a diferença entre o trabalhador intermitente ativo e o trabalhador intermitente inativo. Que o ativo faz jus ao auxílio, ao benefício emergencial lá da medida provisória 936, aquela que reduz, que traz a possibilidade de redução de jornada de trabalho e redução de salário. E aqui estamos falando do trabalhador intermitente que não tem contrato de trabalho formalizado e faz jus ao auxílio emergencial, certo, pessoal? Outra coisa para finalizar. O auxílio emergencial, a única possibilidade dele ser pago em dobro, ou seja, R$ 1.200, são para aquelas pessoas que exercem família monoparental, ou pai ou mãe que são chefe de família. Ou seja, essas pessoas, pai ou mãe, que são chefe de família monoparental, essas pessoas têm o direito de receber R$ 1.200 do auxílio emergencial. Tá certo, pessoal? Em tese, era isso que tinha para trazer a vocês, que eu reputo importante, e qualquer dúvida estou à disposição, pode mandar dúvida no direct, comentar o vídeo, tá certo? E conto com vocês. Muito obrigado!